Boa noite, alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de língua portuguesa, gramática. Hoje nós vamos estudar ortografia, é um assunto muitíssimo importante, tá certo? Alguns alunos vieram falar comigo, dizer que tem dificuldade na escrita. Então, essa aula de ortografia é para quem tem dificuldade, né, de escrever. Não sei se a palavra é com G ou com J, não sei se é com S, com Z. Eu trouxe aqui, gente, existem várias regras de ortografia. Eu trouxe algumas, certo? Se eu fosse trazer toda, a gente ia passar uma semana aqui. Então, eu trouxe algumas, que são regras que eu acho que a grande maioria tem dúvida. E eu espero que ajude vocês, tá bom? Então, vamos lá. Uso do X e do CH. Muita gente tem dúvida, né? Não sabe se a palavra é com X ou com CH, porque o som é o mesmo, né? Mas a escrita é diferente. Já falei aqui que a escrita é diferente da fala. Em alguns casos, né? Na verdade, em muitos casos. Então, vejamos aqui, ó. O X é utilizado nas seguintes situações. Geralmente, depois dos ditongos. Percebam que foi importante, né, vocês entenderem o que é ditongo, tritongo, hiato, porque essas aulas aqui, ó, eu sempre tô trazendo regras em que aparece um ditongo e vocês precisam saber o que é isso para vocês entenderem, tá bom? Então, já falei sobre ditongo, mas só para relembrar, o ditongo é quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Então, ó, o X é utilizado, ó, geralmente depois dos ditongos. Geralmente, certo? Não é sempre, é geralmente. Caixa, ó, eu tenho ditongo aqui, ó, A, I. Ficam na mesma sílaba, né? Caixa, deixa, peixe. Depois da sílaba me, mexer, mexido, mexicano. Palavras com origem indígena ou africana. Xará, chavante, xingar. Essa palavra xará a gente costuma usar, né? Quando alguém tem o mesmo nome que a gente fala, minha xará, é meu xará. Esse xará, né, ó, com X. Depois da sílaba inicial, em. Enxofre, enxada, enxame. Exceções. Toda regra tem uma exceção, né, gente? Vamos ver aqui algumas exceções. A palavra mecha, ó, começa com me, né? Aí você vai dizer, professora, a senhora acabou de falar aqui, ó, que depois da sílaba me é X, mas tem uma exceção, e a exceção é essa daqui, ó. São essas daqui, né? A palavra mecha, porção de cabelo, né? As meninas aí vão entender bem, uma mecha de cabelo, né? Uma porção de cabelo, escreve com CH, não é com X. Certo, gente? É com CH, é uma exceção. O verbo encher escreve também com CH, porque eu disse aqui anteriormente, né, que depois da sílaba inicial em é com X. Aí você vai dizer, professora, não é para ser com X, não, encher é uma exceção, gente. Ó, exceção. O encher começa com em, né, ó. Após esse em deveria ser um X, mas a gente tem uma exceção. A palavra, o verbo encher, escreve com CH. O mesmo acontece com as palavras que dele derivem. Enchente, encharcar, enchido. Aí eu trouxe aqui uma tabelinha com algumas palavras que escreve com X e com CH. Vamos ver aqui, ó. Muitas delas a gente utiliza no dia a dia, ó. Bexiga com X, né? Ó, bexiga, bruxa, cachumba, elixir, faxina, graxa, lagartixa, mexerico, xerife, xícara. E com CH, gente, bochecha, boliche, broche, cachaça, chuchu, colcha, fachada, mochila, salsicha e tocha. O uso do S e do Z. Muita gente tem dúvida também. Não sabe se é com S ou é com Z. O S é utilizado nas seguintes situações. Ó,
Nos adjetivos terminados pelos sufixos oso, osa. Gente, o sufixo é uma partezinha da palavra que é acrescentada ao final da palavra. Tá bom? Por exemplo, casa. Casa é um substantivo comum, né? Se eu disser casarão ou casinha, esse rão, né, e esse inha foram acrescentados após a palavra principal, né? Então, a gente chama de sufixo, tá bom? Sufixo é uma partezinha que é acrescentada ao final da palavra. Então, ó, nos adjetivos terminados pelos sufixos oso, osa, que indicam grande quantidade, estado ou circunstância. Por exemplo, bondoso. Ó, bondoso termina com oso, né? Esse oso é com S. Feiosa, oleoso. Bondoso vem de bom, né, gente? Foi acrescentado aqui esse sufixo oso. Feiosa vem de feio, né? E oleoso de óleo, né? Nos sufixos es, esa, isa, que indicam origem, título ou profissão. Marquês, francesa, poetisa. Depois de ditongos, coisa, maisena, lousa. Ó, ditongo, né? OI, AI, OU. Na conjugação dos verbos por e querer. Pôs, quis, quiseram. O Z, por sua vez, é utilizado nas seguintes situações. Nos sufixos es, esa, que formam substantivos a partir de adjetivos. Magro, magreza. Belo, beleza. Grande, grandeza. Então, foi adjetivo. Adjetivo a gente vai estudar na próxima aula, tá certo? Tenho aqui um adjetivo. O adjetivo é aquela palavra que caracteriza o substantivo, né? E aí eu quero formar, né, palavras a partir desses substantivos. Eu quero formar a partir de adjetivos, né? Ó, magro, magreza, belo, beleza, grande, grandeza. Eu tenho um adjetivo, magro é um adjetivo, magreza já é um substantivo. Então, eu quero formar um substantivo a partir de adjetivos. Belo é adjetivo, beleza é substantivo. Grande é adjetivo, grandeza é substantivo. No sufixo izar, que forma o verbo atualizar, batizar, hospitalizar e as suas conjugações, certo, gente? Por exemplo, atualizar é com Z, ó. Atualização também vai ser com Z, tá bom? Escreve-se com S, escreve-se com Z. Vamos ver aqui uma listinha de palavras que nós utilizamos no dia a dia, ó. Com S, gente, alisar, análise, atrás, através, aviso, gás, groselha, invés, jus e uso. Com Z, amizade, aprazível, azar, azia, desprezo, giz, prazer, rodízio, talvez e verniz. Outra dúvida também que vocês têm é com relação ao uso do G e do J. Isso é muito comum, certo, gente? Vamos ver aqui algumas regrinhas, ó. O G é utilizado nas seguintes situações. Nas palavras que terminem em ágil, égio, ígio, ógio, úgio. Por exemplo, presságio, régio, tilígio, relógio, refúgio. A gente escreve com G. Nos substantivos que terminem em gen, alavancagem, vagem, viagem. Gente, viagem é substantivo, a viagem. Viajar é verbo, nós ainda vamos estudar o verbo. Mas só aqui para vocês entenderem, é muito comum, a gente utiliza essa palavra muito no dia a dia, né? Viagem, viajar. Viagem é substantivo, né? A viagem, então eu escrevo com G.
Agora, o verbo viajar, eu viajo, tu viajas, ele viaja, é com J, certo? O substantivo é com G, o verbo é com J. O J, por sua vez, é utilizado nas seguintes situações. Palavras com origem indígena, pajé, jerimum, canjica. Palavras com origem africana, jabá, giló, jagunço. Trouxe aqui algumas palavrinhas que nós utilizamos no dia a dia. Ó. Com G, angélico, estrangeiro, gengibre, geringonça, gin, gíria, ligeiro, sargento, tangerina, tigela. Com J, anjinho, berinjela, cafajeste, gorjeta, jeito, jiboia, giló, laje, sarjeta e traje. Agora vamos falar sobre os parônimos e os homônimos. Vou explicar para vocês o que significa isso, tá certo? Na língua portuguesa, gente, existem palavras, né, que são parônimas e homônimas. Quando a gente fala em parônimos e homônimos, vejamos aqui, ó, há diferentes formas de escrita que existem, ou seja, são aceitas, mas cujo significado é diferente. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Estamos diante de palavras parônimas quando as palavras são parecidas na grafia, né, ou seja, na escrita, ou na pronúncia, mas têm significados diferentes. Por exemplo, cavaleiro e cavalheiro. Essas duas palavras existem na língua portuguesa. O som e a escrita é parecido, né? Só que os significados são diferentes. Ó, a escrita é parecida, ela não é igual. Em cavaleiro, esse leiro, né, ó, é diferente do cavalheiro. Aqui eu já tenho um dígrafo, né? Cavaleiro, gente, vem de cavalos, certo? E cavalheiro é aquela pessoa educada. A gente tem o comprimento e o cumprimento. Essas duas palavras existem na língua portuguesa. Ó, o som e a escrita são parecidos, mas não são iguais, tá bom? Comprimento é o tamanho, né? O comprimento de algo, o tamanho de algo. O cumprimento é o ato de cumprir alguém, né? De cumprimentar, né? Cumprimentar alguém. Descrição e descrição. Descrição, gente, é descrever. Eu peço para vocês descreverem a casa de vocês. Vocês vão descrever a casa de vocês. Agora, descrição vem de discreto. É alguém que é discreto. Ok? Discriminar e discriminar. O que muda aqui é só essa vogal, né? O E aqui e o I aqui. Ou seja, a pronúncia é parecida e a grafia também é parecida. Só que é parecido, não é igual, né? Discriminar significa absolver. E discriminar significa distinguir. Emigrar e imigrar. Emigrar significa deixar o país. É alguém que sai, por exemplo, do Brasil e vai morar nos Estados Unidos, né? Ele é imigrante. O imigrar é quem entra no país. Uma pessoa que é lá dos Estados Unidos e veio para o Brasil, ela é um imigrante, ela entrou no país, ok? Então, essas palavrinhas aqui, gente, que tem pronúncia e grafia parecidas, né, mas significados diferentes, a gente chama de palavras parônimas, ok? E as palavras homônimas, né, são aquelas palavras que têm a mesma pronúncia, mas significados diferentes. A escrita também vai ser diferente. Ó, cela com C e cela com S. A pronúncia é a mesma, percebem? Cela, cela. Cela com C é o cômodo pequeno. E cela com S é aquele objetozinho do cavalo, né? É de cavalos. Professora, como é que eu sei quando eu estou escrevendo um texto, né? Como é que eu sei se eu escrevo com C ou com S? Gente, vai depender do contexto. Se você estiver falando de um cômodo pequeno, é com C. Se a sua história tem a ver com cavalos, você está ali descrevendo cavalo e escrever a palavra cela, é com S.
O cheque com CH e o cheque com X. O cheque com CH, gente, é um meio de pagamento. Pagamento em cheque, né? E o cheque com X é o do xadrez. Se alguém joga xadrez, vai entender, né? Esperto com S e esperto com X. O esperto com S significa perspicaz, perspicaz. É um adjetivo aqui, né? E o esperto com X significa experiente. Russo com C, cedilha, e russo com SS. O russo com cedilha, gente, significa pardo claro. E o russo com SS significa da Rússia. Um russo, né? Quem nasceu na Rússia. Taxar com CH significa censurar. E o taxar com X significa fixar taxa. Então, percebam, a escrita é diferente, né? A pronúncia é a mesma e os significados são diferentes. Quando a gente tem isso, a gente diz que essas palavras são homônimas, tá bom? E, por fim, eu resolvi trazer isso aqui porque é muito básico, mas eu percebo que muitos de vocês ainda erram. Gente, ó, de acordo com as regras da língua portuguesa, sempre usamos M antes de P e B, tá certo? E o N antes de todas as outras consoantes. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Bomba, samba, tombo, lembrança, lombada. Por que que a gente colocou um Mzinho aqui, ó? Porque depois, né, do M vem um B. Todos esses exemplos aqui tem um B, mas poderia ser um P também. Antes de P e B, a gente escreve M, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui de um exemplo com P. Agora, assim, de cabeça eu não estou me lembrando. Mas se eu lembrar, eu falo até o final da aula. E aqui vamos ver um exemplo. Vamos ver aqui alguns exemplos de palavras em que a gente escreve o N. Pente, dente, agente, cinto, pingo, ponte. Todas essas palavras aqui, ó, a gente tem um T, né? Mas poderia ser qualquer outra consoante, tá bom? C, D, F, G, tá bom? A gente só vai escrever M antes de P e B, tá certo? Não podem mais errar isso, gente. Isso aqui é assunto quando você tá aprendendo a ler e a escrever, é muito básico, tá certo? Então é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês alguns, por exemplo, lembrei, ó, empatia. Empatia, eu tenho EMP. Por que eu usei M, professor, antes do P? Porque antes de P, antes de P e B, a gente escreve M. Ok, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu trouxe aqui algumas regras de ortografia. Ortografia é a escrita correta das palavras, tá bom? Acho que eu não falei no começo da aula, né? Ortografia é a escrita correta das palavras. Trouxe aqui algumas regras, né? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, falem comigo no privado. Tenham uma boa noite e até a próxima aula. Tchau, tchau.